Olá, no vídeo anterior a gente começou a estudar os quadriláteros inscritíveis e a gente mostrou que um quadrilátero inscritível, se e somente se a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Então o ângulo em A mais o ângulo em C tem que somar 180 e o ângulo em B e o ângulo em D tem que somar 180 graus. Esse é um critério para determinar se um quadrilátero é inscritível. Neste vídeo a gente vai estudar outro critério, outra proposição, outro teorema, para determinar se o quadrilátero é inscritível. Um quadrilátero é inscritível se somente se o ângulo entre um lado e uma diagonal é igual ao ângulo entre o lado oposto e a outra diagonal. Então, um lado e uma diagonal, este ângulo, é igual ao ângulo entre o lado oposto e a outra diagonal, este ângulo. Então, se estes dois ângulos são iguais. Então, se eu parto que o quadrilátero é inscritível, esses dois ângulos são iguais porque eles estão enxergando o mesmo arco CD. Eles enxergam aqui a mesma corda CD da circunferência. Isso a gente já tinha mostrado e provado e feito a construção quando estudamos o arco capaz em uma videoaula anterior. Mas segundo o quadrilátero inscritível tem quatro pares de ângulos iguais. Aqui esses dois ângulos estão enxergando a corda CD. Vamos ver os ângulos que enxergam a corda AD. Os ângulos que enxergam a corda AD são estes dois. De forma análoga, eu posso encontrar os ângulos que enxergam a corda AB. Os ângulos que enxergam a corda AB são estes dois. E os ângulos que enxergam a corda BC são esses dois. Então, se eu sei que o quadrilátero é inscritível, eu já consigo identificar quatro pares de ângulos iguais. Então, é uma ferramenta muito poderosa na hora de resolver problemas de Olimpíadas. A gente provou a ida desse teorema. Vamos provar a volta. Qual seria a volta? Eu vou partir que eu tenho os ângulos iguais e eu quero mostrar que o quadrilátero é inscritível. A gente mostrou aqui que se o quadrilátero é inscritível, os ângulos têm que ser iguais. Agora a volta é se os ângulos são iguais, os ângulos entre um lado e a diagonal e entre o lado oposto e a outra diagonal são iguais, então o quadrilátero tem que ser inscritível. Então, vou mostrar aqui nesta figura. Aí, o ponto de partida é este daqui. Eu tenho que o ângulo ADB é igual ao ângulo ACB. Então, este ângulo ADB é igual ao ângulo ACB. Eu tenho o quadrilátero ABCD. Então, o que eu quero mostrar é que se isso é verdade, então o quadrilátero tem que ser inscritível. Só que para provar que, para fazer essa demonstração, eu vou supor que não, vou supor o contrário. Vamos fazer uma demonstração por absurdo, por redução ao absurdo. Então eu vou supor que vale que estes dois ângulos são iguais e vou supor que o quadrilátero não é inscritível. Por isso coloco o ponto C fora da circunferência circunscrita ao triângulo ABD. Essa circunferência em amarelo é a circunferência circunscrita ao triângulo ABD. Então, uma vez feito isso, como a gente mostra que isso é um absurdo, que essa construção é um absurdo, que não pode ser que estes ângulos são iguais e o quadrilátero não é inscritível. Bom, eu estendo o lado BC, faço uma extensão do lado BC e encontro este ponto E, a interseção do lado BC, da prolongação do lado BC com a circunferência
circunscrita ao triângulo ABD. Com esse ponto E, aí eu construo outro quadrilátero, ABED. E agora, por construção, esse quadrilátero é inscritível. Como a gente já provou que em um quadrilátero inscritível vale isto, estes dois ângulos têm que ser iguais. Então, o ângulo ADB é igual ao ângulo AEB. Mas, se estes dois ângulos são iguais por construção e estes dois ângulos são iguais por hipóteses, esse foi nosso ponto de partida, então a gente chega à conclusão que estes dois ângulos têm que ser iguais. Então, o ângulo ACB tem que ser igual ao ângulo AEB. Mas isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Notem aqui o triângulo AEC. Este ângulo aqui, o ângulo ACB, é um ângulo externo ao triângulo AEC. Então, este ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Mas se estes dois são iguais, essa construção não é possível. É um absurdo, existe uma contradição. Então, isso demonstra que não pode ser que eu parta que estes ângulos são iguais e o quadrilátero não seja inscritível. Então, se os ângulos são iguais, então o quadrilátero é inscritível e a gente fez a prova que vale que um quadrilátero é inscritível se somente se, nos dois sentidos, o ângulo entre um lado e uma diagonal é igual ao ângulo entre o lado oposto e a outra diagonal. Então, essa afirmação, se o quadrilátero é inscritível, vale isto. Se vale isto, então o quadrilátero é inscritível. Então é isso. Até a próxima.